Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia. Agora vamos falar de esporte. É por isso que o Edson Castro já está aqui do meu lado, mas antes de eu falar de esporte, eu tenho um recado muito importante para você. O Bom Dia está fazendo uma campanha especial, que é a campanha a favor da conscientização do câncer de mama, que é o câncer de mama. Vamos falar sobre isso. A cada nova assinatura do jornal Bom Dia, que também tem as matérias do meu querido Edson Castro, você vai estar ganhando uma camiseta igual essa aqui da campanha Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso. É muito importante, viu? O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata em todo mundo e as mulheres são as principais vítimas, mas os homens também podem ser afetados pelo câncer de mama. Por isso é sempre importante a conscientização e também o autoexame, tá bom? Câncer de mama, vamos falar sobre isso. Tá aí a nova campanha do Bom Dia. Quem fazer a assinatura do jornal ganha uma camiseta do Bom Dia. E se você já é assinante do Bom Dia, liga para a Central de Atendimento, é o 3520-8500. Recado dado, Edson Castro. O que vamos falar de esporte hoje? Bom dia, Leandro. Aliás, boa tarde, boa tarde. Já estamos aí começando a tarde desta quarta-feira. Muita coisa aconteceu aí nesse início de semana. Tivemos ontem jogo do Atlântico, hoje vamos ter rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Começa hoje, termina amanhã, mas enfim, começa hoje com o Internacional. Dos clubes gaúchos, o único que tem a condição de chegar à liderança nessa rodada. Claro que vai depender de resultados paralelos, mas é uma rodada muito importante e é a rodada que antecipa também o Grenal do próximo final de semana. Muito bem, também aí está chegando a seleção brasileira, até está se preparando para amistosos? Exatamente, o Tite comandou ontem o segundo treino, né? Ele tinha feito na segunda-feira um trabalho com a maioria dos jogadores, mas ainda faltava chegar a 3 ou 4 atletas que se integraram à seleção ontem, e aí já a preparação para esses 2 amistosos que o Brasil fará agora na sequência. Lembrando que tem o Everton do Grêmio, que está fazendo a sua estreia na seleção brasileira, e um outro jogador que tem chamado muito a atenção, que é o Arthur, que era do Grêmio, foi para o Barcelona, agora está na seleção brasileira, e os comentários realmente são extremamente positivos em relação a esse jogador, que é uma das vendas mais caras do futebol brasileiro e que a partir de agora começa a sua trajetória também dentro da seleção canarinha. É um baita jogador. Bom, tá aqui, ó, Atlântico assume a vice-liderança da Liga Nacional de Futsal. O time de Erechim venceu ontem o Blumenau por 2-0 no Caldeirão do Galo. O Edson já vai falar sobre isso, porque agora a gente mostra os gols dessa partida. Te liga! Em busca da liderança na Liga Nacional de Futsal, o Atlântico, atual terceiro colocado na competição, recebeu na noite dessa terça-feira no Parque do Galo, em Erechim, o time do Blumenau, que está em 9º na tabela. Bem posicionados em quadra, o melhor ataque da LNF voltou a brilhar e os erechinenses conquistaram uma importante vitória por 2-0. Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo e vieram dos pés de um dos destaques da temporada, o pivô Gé, que logo aos 5 minutos e 51 segundos abriu o placar. 1 minuto após, Gé voltou a balançar as redes e fez o segundo dos erechinenses. A gente sabia, né, que a gente não podia perder ponto dentro de casa, ainda mais que a gente tá na briga ali pelas primeiras colocações. E agora a gente vai atrás dos outros resultados também, apesar de a gente ir jogar fora de casa, a gente sabe que a gente tem condições também. Mas muito importante, a gente sabia que era muito importante pra gente esse jogo de hoje. E a gente fez um bom jogo, apesar de algumas falhas que a gente teve ali, mas é natural, é normal, a gente vai procurar consertar para os próximos jogos. Mas é isso aí, rapaziada, tá de parabéns aí pelo resultado, fico feliz também pelos gols, mais ainda pela vitória. E o placar ficou assim mesmo, e só não foi ampliado porque no gol do time de Santa Catarina estava uma lenda do futsal brasileiro, o goleiro e também artilheiro Ivan Conceição, que aos 45 anos voltou a enfrentar o Atlântico, onde fez história entre 2004 e 2007. Gratificante voltar aqui, né? Eu vivi 3 anos aqui, tivemos momentos muito felizes, né? E é um prazer sempre voltar aqui. Fazia desde 2009 que eu não jogava, né? Aqui em Erechim, então é um prazer voltar aqui.
E falando sobre o jogo, acho que a gente começou o jogo um pouquinho mal, né? No começo do jogo a gente tomou 2 gols, a gente sabia que o início do Atlântico é forte, então tinha que ter mais concentração no início, né? Mas faz parte do jogo, a gente conseguiu equilibrar depois com vantagem numérica no segundo tempo. Faltou um pouquinho de tranquilidade na finalização para que a gente conseguisse um golzinho ou 2 e buscar um empate. A próxima partida do Atlântico agora é contra o Guarani de Espumoso, já na quinta-feira, dia 6, agora pela Liga Gaúcha de Futsal. Muito bem, tá aí então, Edson, que tu pode falar pra nós dessa partida? Um bonito jogo, né? Bom jogo, o Atlântico jogou muito bem, alguns desfalques ainda, deu pra ver que o Selba que não pôde jogar, além dele o Wilsinho que já vem parado há algumas semanas também não voltou, o Capa que também tá terminando a sua recuperação, também não conseguiu estar à disposição, mas uma boa partida. Eu acho que o Atlântico na primeira etapa conseguiu vencer o jogo. Esse que é o meu resumo. Na primeira etapa o Atlântico jogou muito bem, embora o Careca tenha feito 1 ou 2 defesas aí, mas foi muito bem. No segundo tempo o Careca trabalhou bem mais, o Blumenau foi para cima realmente querendo descontar ou até mesmo buscar o empate aqui em Erechim, não conseguiu. A marcação do Atlântico funcionou muito bem. Quando não funcionou a marcação, o Careca trabalhou muito bem. Inclusive o Careca foi elogiado no final do jogo tanto pelo treinador Giba quanto pelo próprio Keké, que saíram falando muito bem do trabalho que o Careca fez no jogo de ontem. Conseguiu manter aí o Atlântico com a vitória de 2-0. O Atlântico vai para a vice-liderança, tem um jogo a mais do que em relação ao Joinville, que ainda joga nessa rodada, mas o Joinville joga fora de casa também. Então o Atlântico começa, é aquilo que a gente falava ontem, o Atlântico tem sim uma boa possibilidade de buscar aí a liderança ou a vice-liderança nessa fase, mas pelo menos estar entre os 4. Acho que ontem consolidou essa posição de terminar entre os 4 primeiros colocados nessa primeira fase. Tem um confronto direto com a CBF, mas a gente sabe que é lá em Carlos Barbosa. É um confronto muito difícil. É impossível vencer? Não é impossível vencer, até porque eu acho que o Atlântico vai ter alguns reforços até o jogo contra a CBF. Mas o Atlântico deu ontem a mostra do que ele tem feito nessa Liga Nacional. O Atlântico só tem 3 derrotas nessa Liga Nacional até agora. E tem o time que mais fez gols, né? O time que mais fez gols, exatamente. Tem o melhor ataque da competição. Então eu acho que o Atlântico está encorpado para esse ano. A perda do Cabriúva e do Nenê, a gente já falou muito aqui sobre isso, são 2 perdas impactantes, mas me parece que o Atlântico está conseguindo manter o foco, manter o ritmo, e muito importante essa vitória de ontem 2-0. Destaque também que a gente mostrou na reportagem aí o goleiro Ivan do Blumenau, que já jogou aqui dentro, exato. 45 anos e é o goleiro artilheiro da liga, também estava em quadra ontem, né, Castro? 6 gols ele já marcou. O Ivan é conhecido já de muito tempo atrás. Eu lembro quando o Ivan chegou aqui em Erechim em 2004, eu até fiz uma entrevista com ele antes dele ser apresentado no Atlântico, fiz uma entrevista com ele no hotel. Ele jogou 3 temporadas aqui, né? Esteve naquele time que foi vice-campeão da Liga em 2006. Inclusive ele e o Giba jogaram juntos aqui no Atlântico. Olha aí. O Giba agora é treinador, já parou de jogar, e até ele fez uma brincadeira no final do jogo, né? Que, enfim, parabenizou o Ivan por ainda estar atuando. O Ivan já mais gordinho, já não tem aquela forma física de antigamente, mas grande goleiro, hein? Jogando muito. O Ivan joga muito com os pés, sempre jogou muito com os pés. O Ivan que já defendeu entre os clubes aí da carreira dele o Internacional, na época em que o Internacional disputava os campeonatos de futsal também. É bacana ver ele de volta no Caldeirão, e eu tenho certeza que muito torcedor recordou um pouquinho daquela história, daquela bonita história que o Atlântico construiu ali de 2004 até 2006, quando foi vice-campeão da Liga. Muito bem, na página 24 Bom Dia, a contracapa foi reservada especialmente para o nosso querido Canarinho, que joga daqui a pouquinho lá na terra da minha querida Caliandra, Carazinho contra o... Como é que é lá o Carazinhense? Atlético de Carazinho. Ele mudou tanto aquele time de nome, mas é o seguinte, Atlético de Carazinho. O que tem pra falar? Como é que vai o Ipiranga pra esse time? Clássico dos anos 50, hein? Dos anos 60, olha. Ipiranga e Atlético de Carazinho. O Atlético já não é mais aquele time que foi há algum tempo atrás aí, em termos de brigar com clubes do interior aí, nos campeonatos estaduais. Mas enfim, o Ipiranga hoje vai para lá com o objetivo de somar 3 pontos. É uma equipe que não está no páreo, no radar aí do Ipiranga para brigar aí pelas primeiras colocações desse grupo na primeira fase da Copa Vianney Carlet. Então o Ipiranga vai com a missão de vencer. O Ipiranga é amplo favorito. E
e tem essa condição, essa possibilidade de buscar mais 3 pontos. Buscando mais 3 pontos lá, o Ipiranga vem para jogar no sábado, o jogo foi antecipado domingo para o sábado, para fechar o primeiro turno dessa primeira fase, numa condição muito boa, de brigar, de a condição de poder brigar com o Internacional lá na volta, no retorno, até mesmo pela liderança. Vale lembrar que o jogo entre Ipiranga e Inter do retorno será no Colosso da Lagoa. O primeiro turno foi em Porto Alegre, em Alvorada, aliás, na casa do Internacional, fizeram o jogo lá no CT de Alvorada, mas o Ipiranga, mantendo esse bom retrospecto, talvez conquistando a vitória hoje, contra o Atlético Carazinhense e vencendo o Elite de Santo Ângelo, que é uma equipe nova aí também, no próximo sábado, o Ipiranga tem sim a condição de brigar pela liderança do grupo no retorno dessa primeira fase. São essas informações do esporte hoje? Isso aí, amanhã tem mais.